Eu queria começar do mais amplo para até chegar nesse caso pontual, onde nós vamos entender melhor o meu posicionamento com relação a esse caso. Olha, Valmir, como você colocou, nem a pessoa mais insana de Taiobeiras é capaz de negar os avanços que houve na saúde em Taiobeiras, na gestão da Enerval. Isso é inegável, como você colocou, no aumento da quantidade expressiva de médicos, né? A quantidade de clínicos, os atendimentos, ele se tornou um polo de saúde, veio ali o Viva Vida, maternidade, enfim, é impossível não dar os parabéns para essa gestão que conseguiu, ao longo desses 16 ou 17 anos, implementar políticas públicas voltadas para a saúde tão bem sucedidas, como poucas cidades, talvez, do Brasil, conseguiram fazer. Pronto, já começo dizendo isso. Agora, no entanto, nós, de um tempo para cá, esse ano 2017, do meio do ano para cá, basta andar pela cidade, é totalmente perceptível a quantidade de pessoas que vêm desgostosas com a tal da excelência da saúde de Taiobeiras, um rótulo que eles adquiriram durante esses anos. Um rótulo merecido, inclusive, eu até costumo dizer isso, um rótulo merecido de gestão de excelência, que nunca foi excelência, mas comparado, foi uma excelência relativa, né? Comparado na região, se tornou um polo. Então, uma excelência relativamente digna de ter sido excelente, mas para a região. O problema é que esse rótulo criado de excelência, principalmente no que diz respeito ao Hospital Santo Antônio, que apesar de ser uma fundação, existe uma parceria público-privada, uma entidade que recebe milhões de recursos por ano, tá? Através das emendas parlamentares, dos convênios municipais. Então, lá não é só um atendimento particular, né? Como você colocou, atendimento pelo SUS, além das emendas que são destinadas para manutenção da saúde de Taiobeiras, que praticamente se resume a repassar para o Hospital Santo Antônio. O que vem de recursos para o Hospital Taiobeiras, nós sabemos que quase em sua totalidade é repassado para o Hospital Santo Antônio. Então, é um hospital que deve transparência de todo o recurso que ele recebe. Mas nós vamos fazer contato com o Hospital Santo Antônio, nós queremos que essa transparência ela seja cumprida por ser uma fundação e não uma empresa privada propriamente dita, e que as contas não sejam prestadas apenas para o Ministério Público, mas que desde forma, já até foi uma sugestão que fizemos uma vez há uns 2 anos atrás para o diretor Nicolas, né, doutor Nicolas, que desse mais transparência desses recursos, o que são feitos, que a população cobra, a população quer saber. O deputado mandou 500 mil para o hospital e foi feito o quê com esse dinheiro? Nós sabemos que tem um custo grande, a folha de pagamento, a manutenção do hospital é super grande. Então, não é que está querendo cogitar que está havendo um desvio de finalidade desse recurso. Não é nada disso. Mas que tem transparência. Com esses recursos foram feitas tantas cirurgias, tantos convênios, tantas consultas, pagou salário, pagou papapá. E a população, esses comentários eles ecoam por aí de forma muito ruim. Então, esse rótulo de excelência na saúde foi conseguido às custas e com muito suor dos gestores. Em contrapartida, Valmir, criou-se também um segundo problema, que é esse medo das pessoas de relatarem o descaso quando antigamente, esporadicamente, ocorria na saúde. Ou quando o mau atendimento ocorria no Hospital Santo Antônio. Porque a verdade era essa. Se aparecesse alguém para falar mal da saúde de Taiobeiras, apareciam 50 leões em cima daquela pessoa para defender a saúde, o hospital, e as pessoas se sentiam acuadas, porque não era quase que uma inverdade, porque a saúde, o hospital, ela é quase que blindada a críticas em Taiobeiras. Essa é a verdade. A saúde e o hospital em Taiobeiras, até fim do ano passado, eram quase que blindados a críticas.
E ai de quem ameaçasse falar qualquer coisa aí do hospital ou da saúde, de mau atendimento, de falta de atendimento. Né? Isso não podia, porque as pessoas não acreditavam. Porque como pode um município que tem um rótulo de excelência da saúde tem alguém ali criticando? Então, não, as pessoas toleravam, umas toleravam e outras se sentiam acuadas em fazer essas críticas. Só que o tempo passou, nós estamos nos 17 anos de mandato do PSDB em Itaiobeiras, e agora, após tantas reclamações, e são muitas reclamações, a gente anda pela cidade e nós percebemos que as pessoas parece que diminuíram o seu limite de tolerância, estão mais encorajadas porque não estão suportando. É muita gente queixando de falta de atendimento, de consultas, de exames, de cirurgias. Agentes de saúde que sumiram das casas. Eu peço aqui, alguém, se estiver acompanhando essa live, se acompanhar depois, o que está acontecendo que as agentes de saúde sumiram das casas? Não todas, e não todas as casas, mas tem casas que nós vamos ver as pessoas relatam que nunca mais, tem mais de ano e meio que não posso sair das casas. Tem que fazer um controle melhor. O que está acontecendo? Cadeirantes, Valmir. É tanta gente que agora eu coloquei no meu canal outro dia uma doação de uma cadeira de rodas para o meu tio, inclusive, lá em Berizal. E o que foi de mensagem que eu recebi de cidadãos taiobeirenses, não é de qualquer outro país, de taiobeiras, de gente clamando por uma cadeira de rodas. Eu até fiz contato com a secretária de área, achei que era de responsabilidade, para saber se tinha algum programa voltado para essas pessoas. Até me sugeriu a questão do Rotary. O Rotary faz empréstimos, né, de cadeiras de rodas, mas que a prefeitura, a secretaria não tinha, né, nenhum programa voltado para essas pessoas. E eu costumo dizer que quem sofre, quem precisa de uma cadeira de rodas, precisa de uma cadeira de rodas. Não é para amanhã, não é para daqui, é para ontem. Eu lido com pessoas com mobilidade reduzida, deficientes físicos, eu tenho um tio deficiente físico, eu sei a dificuldade que é lidar com um deficiente físico que precisa de uma cadeira de rodas. Não dá para carregar um deficiente no colo quando ele tem 150 quilos. Então precisa de cadeira de rodas, duas pelo menos, uma de rodas e uma de banco. E aí em Itaiobeiras são muitos os casos de pessoas sofrendo uma cama e não tem uma cadeira de rodas. A gente saúde sumiu. A impressão que nós temos hoje é que no Hospital Santo Antônio só tem funcionado o particular. Sem falar, e depois não adianta vir depois falando o bom atendimento tem bons médicos, tem médicos muito humanos que atendem muito bem, mas eu já vi, não foi que me falaram, não. Eu já vi médico atender pacientes no hospital lá de forma muito rude. Uma pessoa já debilitada, não no seu melhor estágio, tem que lidar com uma educação de um profissional, de um médico, um enfermeiro. Então, não é essa a excelência que nós esperamos, atendimento que nós esperamos de uma cidade dita de excelência em saúde. Então, está faltando muito, e a impressão que nós estamos tendo é que, eu sempre digo isso, que as políticas públicas que foram implementadas em Itaiobeiras lá atrás, lá em 2004, né, foi quando o Daniel entrou, e vieram sendo aprimoradas até aqui, essas políticas públicas não estão mais funcionando aos olhos do cidadão comum. Não adianta tapar o sol com a peneira, não adianta a prefeitura falar que está bem e chegar aqui agora amanhã, fazer uma nota e colocar que realizamos não sei quantos atendimentos de consulta, mais do que nos anos anteriores, mais cirurgias. Não é isso. Se realizou mais, não é essa sensação que nós, cidadãos, estamos tendo. Porque a sensação que está na cidade de Itaiobeiras é de descaso, é de total descaso na saúde e em atendimentos voltados para a saúde. Fisioterapia, eu tenho uma mãe que fez cirurgia no joelho, minha mãe, Iná, professora Iná, mora em Itaiobeiras, fez cirurgia no joelho e fazendo fisioterapia 2 vezes por semana. Vimos agora para mostrar para acompanhamento com o médico, mas falou, senhora Iná, o caso da senhora não é caso de fisioterapia 2 dias por semana, era caso de fisioterapia de segunda a sexta, diário.
Então, está faltando atendimento de fisioterapia, está faltando agente de saúde, está faltando atendimento médico hospitalar, está faltando tudo na saúde em Itaiobeiras. Então, esse rótulo de atendimento em excelência que foi colocado está em declínio. Está em total declínio, porque não Ô, estou Igor, percebendo. só aproveitar o gancho, e aqui a gente não está para desmerecer ninguém, eu tenho um apreço muito grande pelo prefeito Denerval, todo mundo sabe, é uma consideração, e aqui eu torço muito por ele, né? Porque ele trabalhando reflete em cada um de nós. Mas algumas coisas a gente tem que realmente expor. Por exemplo, você falou de fisioterapeuta. Eu levei um caso para o subsecretário Marlon, e talvez seja até uma falha minha, porque eu ainda não levei para o prefeito Denerval, talvez ele nem saiba. Mas olha só, nós temos um garoto, 17 anos, em Itaiobeiras, aonde ele fazia acompanhamento no SARA, e aí o pessoal, a doença dele é degenerativa, né? A cada dia ele fica pior. Imagina só um menino de 17 anos, como é que não está a cabeça desse menino? E do Ele pai, da não, família. na verdade, ele não entende por que, que ele está naquela condição. E aí o pessoal do SARA falou, né, com a mãe, falou, olha, ele tem que ter um acompanhamento psicológico e um acompanhamento de um fisioterapeuta. Eu levei essa demanda lá para o Marlon, sabe, para a equipe ir na casa desse menino, só para a equipe ir, demorou 30 dias. Dentro desses 30 dias, eu tive que cobrar do Marlon mais ou menos 6 vezes. 6 vezes. Então, não houve uma prioridade num caso que a gente sabe que não é típico, ele é atípico. Só tem Um um caso raro, jovem, né? É um caso é raro. raro, raro. Como deixar, e como não comentar, e como deixar um menino de 17 anos sem ter o atendimento do fisioterapeuta e um atendimento do psicólogo. Se não tem o profissional, tá aí. Essa é a demanda, esse é o desafio. É isso que nós precisamos buscar. E isso precisa ser debatido. Aqui eu não estou aqui desfazendo de ninguém. É um problema. Quer dizer que tem o problema e a gente vai ocultar o problema? Eu, como vereador, eu levo as demandas. Eu não sou executivo. Agora, o prefeito e o secretário vai ter que resolver o problema. E olha só, moral da história. Até hoje, já se passou 1 mês e 15 dias, o menino está sem atendimento. Ele está recebendo o atendimento de um fisioterapeuta, um parente lá que nunca fez fisioterapia. Esse menino vai ficar com sequelas, não tem acompanhamento psicológico. Então, assim, não tem como a gente ocultar isso e não falar aqui no canal. E esse é um caso pontual, né, que você colocou, e são vários casos. Assim, eu estou dizendo, bem colocado que assim, a ideia aqui não é crítica por crítica, só para. Não é bater ninguém. A ideia aqui é que o prefeito reconheça que os problemas existem. E os gestores das pastas também reconheçam, porque não tem como eu disse, não tem como tapar o sol com a peneira e falar assim, ou ficar com raiva da gente. Não, o problema existe, basta andar pela cidade, não é possível que eles não saibam que tem uma pessoa precisando de cadeira de rodas, não é possível que eles não saibam que tem alguém precisando de fisioterapia, não é possível que eles não saibam que tem alguém numa cama esperando 1 ano a cirurgia. E aí, agora vamos chegando agora na questão do ponto lá da matéria que você fez do senhor, do pai da Adalso, como é que chama? Esqueci o nome. Aldo. Aldo, isso, o pai do Aldo. Então, olha só, Valmir. Então, diante dessa questão da transparência, que eu disse, recorrentemente, eu acho que quase todo mês, espalha-se um card nas redes sociais dos grupos de Itaiobeiras, do Facebook, de WhatsApp, que Itaiobeiras recebeu tantos R$ 1.000 de um deputado. É ou não é? Todo mês tem um cardzinho rolando, de destinação de 300 mil, de 500 mil, de 100 mil, de 50 mil para a saúde Itaiobeiras. E aí, quando o cidadão chega no hospital para solicitar uma consulta com um especialista, só daqui 3 anos. Só daqui 2 anos. E ainda tem gente lá indicando clínica particular. Então, como é que é esse trem? Você recebe recurso, mas quando o cidadão precisa do atendimento, manda procurar no particular? Que atendimento é esse? Que saúde é essa? Tem algo errado. Então, primeira coisa que eu acho, está faltando
transparência, não da saúde, porque a saúde está lá, se ele pode transparência, tem lá o que foi destinado. Mas falta transparência no Hospital Santo Antônio. Eu tive um sobrinho agora em Pedreiras que fez uma cirurgia paga, depois de um ano esperando na fila, não conseguiu, cirurgia de retirada das amígdalas. E aí, não teve condições nenhuma de fazer. Ah, não tinha, não sei o que, a pandemia, tudo bem. Eles juntaram a economia deles lá, os pais fizeram a cirurgia. Tá. Na hora de fazer o pagamento, não recebe Pix, não recebe cartão de crédito. Tem que ser dinheiro em espécie. O diretor, o gerente administrativo do hospital vai lá no apartamento, no quarto, na enfermaria, para poder cobrar. Tem algo estranho. Como é que no hospital se faz uma cirurgia e o hospital não aceita cartão de crédito, não aceita Pix? Tem que ser dinheiro em espécie. Por que tem que ser dinheiro em espécie? Não emitem nota fiscal. Meu cunhado está esperando lá mais de um mês já agora para fazer. Você não emite nota fiscal? Quer dinheiro em espécie? Tem algo errado. Tem que abrir essa caixa preta. Então, transparência. O doutor Nicolas, se estiver nos planos, ele é uma pessoa super idônea. Não estou aqui duvidando da idoneidade de ninguém do hospital. O que nós queremos é transparência, porque a população, nós sabemos que recurso vem para o hospital. E aí, eu não sei se é de conhecimento do diretor, mas precisaria explicar por que o hospital não aceita pagamento em Pix, não aceita cartão de crédito. Por que tem que ser pago em espécie? Isso não foi porque me falaram, não. Isso foi dentro da minha família. Aconteceu aí o mês passado. Pagamento em espécie de uma cirurgia? O gerente financeiro lá ir lá na enfermaria cobrar depois o pós-cirúrgico? Tem algo, tem uma má gestão aí dentro, aí tem algo que não pode ser assim. E aí, então vem acontecendo essas coisas. E aí vem esse caso, é dinheiro que não chega, nunca é suficiente para manter a população com um atendimento adequado de saúde. As filas só aumentaram de lá para cá, e o pior ainda é a disfarçatez de virar para o cidadão e falar: procura clínica particular. Faz particular, paga particular. Se fosse um caso isolado, mas a sensação que tem, todo mundo está nessa. Todo mundo chega lá e manda fazer particular. Então está errado. Tem algo aí que precisa ser explicado, precisa ser colocadas as luzes, né, a luz da transparência, para que nós possamos encontrar razões que nos esclareçam e nos deixem satisfeitos por essa falta de atendimento. Com todo o respeito que eu tenho ao Marlon, subsecretário, eu tenho levado algumas demandas e, infelizmente, até agora não atendidas, né? Sempre a resposta tem que esperar. E assim, eu até isento, às vezes chega demanda até amigo, e eu às vezes nem estou levando mais, porque, né, é bem complicado, né? Você não resolveu nem as demandas que você já tem, e aí levar mais. Então, assim, eu particularmente me sinto assim... A demanda está muito grande. Me sinto de mãos atadas até, porque dizer que demandas minhas na secretaria foi atendida desde o início do meu mandato, eu não me recordo. Sinceramente, posso até estar cometendo um equívoco aqui, neste momento, mas eu não me recordo se minhas demandas foram atendidas. Eu não me lembro de uma que foi atendida. E nem precisa, né? É perceptível. Isso não precisa nem ser o vereador Valmir está falando, a gente sente isso. E aí, nesse ponto que eu queria colocar, Valmir, deixou de ser uma questão só de receber mais recursos para atender. No problema não é mais esse. Falta políticas públicas, talvez preventivas, para diminuir essa demanda, evitar que políticas públicas para o idoso, para que ele tenha uma qualidade de vida melhor, para que não precise ir para o hospital lá na frente, políticas públicas para criança e para adolescente. A questão do trânsito é assim que se diminui a demanda, não é injetando recursos para depois se o cara está precisando do hospital. Depois está precisando, não tem mais o que fazer. Então, estou dizendo é que é isso, a demanda está muito grande, o recurso está escasso e vai continuar sendo escasso, não tem como. E a sensação que a gente tem é se dobrar o recurso para o hospital, vai continuar faltando dinheiro para atender todo mundo. Então, está faltando recurso, então está faltando o quê? Inovação nas políticas públicas voltadas para a saúde. Esses 16 anos, e agora continuar fazendo mais do mesmo, está mostrando que é dar murro em ponta de faca.
Está mostrando por quê? Não é porque a saúde está ruim, precisa melhorar. Não é isso. Eu ouvi um comentário outro dia assim, não, nós sabemos que a saúde precisa melhorar. Melhorar sempre precisa, ainda que fosse excelência de forma absoluta. Não é que precisa melhorar. Nós estamos chamando a atenção para algo muito mais grave. Estamos dizendo que o que estava em ascensão de melhoria agora está declinando. Declinando e declinando muito. Tá? É isso que está chamando a atenção. Os atendimentos aumentaram muito, o mau atendimento cresceu, a agente de saúde sumiu, o terapeuta não está dando conta mais de atender. Tá errado. Tem que reestruturar e fazer um choque de gestão na saúde pública. Fato. Fato. Não adianta esbravejar, retrucar, pôr em rede social isso aqui, papai. Não adianta. A universidade vai ver e tentem corrigir o problema em vez de ficar aí retrucando o que nós comentamos nas redes sociais e nessa cidade. Quanto à questão do senhor, do pai do Aldo, Valmir, aquele foi um caso e a repercussão foi grande porque se nós nos colocarmos no lugar daquele filho, de ver um pai adentrar no hospital 11 da noite, ou 10, à meia-noite, sei lá, com dor, gemendo de dor, e ser atendido 10 horas depois, isso é desumano. Isso é desumano. Como é que um filho fica vendo 10 horas vendo o pai agonizando em cima de uma cama de dor? Ou se ele tivesse um pai, o pai do Aldo, o avô, no caso. Imagina o pai ver o filho agonizando de dor por falta de atendimento. Algo que seria facilmente resolvido em 5 minutos, como foi resolvido em 5 minutos. Então, não dá para entender o que está acontecendo. E como você colocou, foram vários casos. Né? Esse aí foi um caso registrado, mas vários casos de pessoas que têm denunciado agora. Mais ou menos 50 pessoas, Igor, no meu privado, pessoas que têm medo de expor, falou, Valmir, eu passei por uma situação similar. E a gente, como vereador, a gente sabe de tudo, Igor, porque as pessoas confiam na gente. Não tem um dia, às vezes eu fico em casa e eu fico praticamente uma tarde inteira conversando com pessoas, elas acreditam na gente, confiam na gente. Então a gente consegue perceber as coisas, porque as pessoas estão gritando, porque é o vereador que tem que ouvir o clamor do povo mesmo, né? Com certeza. Você é o fiscal do povo, né? Você está aí para poder exercer o seu trabalho e esse descaso que você percebeu lá na saúde, aquilo era um caso de polícia. Né? Aquilo era um caso de polícia. Porque não dá para ver um ser humano agonizando numa cama de dor e esperar 10 horas para atendimento. Cadê os 40 e tantos médicos de desempenho? Uai, tem esse tanto de médico, mas não tem um para poder ir lá para poder socorrer. E segundo o relato do Aldo, o cirurgião estava de plantão, né? Ele estava de plantão desde a meia-noite, né? Desde a meia-noite, e o próprio médico, na minha frente, falou que ele, em momento algum, foi acionado. Ele só foi acionado, o médico falou que só foi acionado às 8 horas da manhã. Aí ele, na verdade, não foi a negligência, não foi uma omissão do médico, porque às 8 horas da manhã o médico estava, segundo ele, atendendo uma criancinha de um acidente. Entre salvar a vida da criancinha e atender o senhor, claro que tem que salvar a vida da criancinha. Agora, o que ele poderia muito bem atender esse senhor de meia-noite até 8 horas da manhã? Se a urina não estava descendo, tinha que fazer um procedimento. Agora, deixar o cara gemendo de dor de meia-noite até as 8 horas da manhã, eles dão sorte porque não é meu pai. Porque se fosse meu pai, eu ia fazer, Igor, escândalo. Não, e com toda razão. Ainda mais nesse caso, eu não consegui urinar. Já chegou lá com dor, porque já não conseguiu urinar, e tem que ficar até 11 da manhã esperando para urinar. Você tá louco, sabe? É assim, é triste. E aí, Valmir, tem outra coisa. Eu até já falei com o Aldo, é preciso que o próprio hospital apure essa conduta ocorrida no atendimento ao pai do Aldo. Tem que apurar. Ué, se o cirurgião estava lá, por que não foi acionado? De quem era esse papel acionar o cirurgião? Não é possível que tem que ficar lá gemendo de dor e nenhum médico foi acionado. Então, é preciso acionar a ouvidoria do hospital para que eles apurem responsabilidades.
Dê uma resposta para o pai do Aldo, para o Aldo, tem que dar uma resposta, por que aconteceu. Esse atendimento, ele seguiu os padrões de atendimento, foi correto, tinha que ter sido assim mesmo, ou não, faltou, houve uma falha. Tem que colocar, tem que dar uma resposta para o cidadão. E não é resposta. E aí, não satisfeito, procura o Ministério Público, porque tem que ter uma explicação, porque casos como esse estão sendo recorrentes. Estão sendo recorrentes. E não pode continuar como está. E para complicar ainda mais, veio essa questão da sonda. Porque o hospital quis cobrar R$40 da sonda, mas aí o próprio Valmir, que está aí, disse que ligou para o secretário e disse que esse procedimento foi incorreto. Não tinha que cobrar a sonda lá, R$40 da sonda. Então, peraí, tem que cobrar ou não tem? Se quem foi que cobrou? Por que cobrou? Alguém, ou o secretário de saúde está falando besteira, ou alguém agiu de forma de má fé lá no hospital. Tem que apurar a responsabilidade. Se tem um cidadão cobrando lá dentro por insumos e por atendimento ao hospital, de atendimento em insumos esses que deveriam ser gratuitos, segundo o que o secretário Marlon falou, então tem que apurar a responsabilidade. Ô, Igor, se for o caso, ir para cadeia, porque Igor, isso aí é caso de cadeia. Algumas pessoas no meu privado falaram que já cobraram deles também alguns insumos lá. Então, ou o secretário de saúde está equivocado, né? Se equivocou, não, Valmir, me desculpa, vem aí a público e fala, não, desculpa, esse tipo de insumo ele tem que ser cobrado, porque o SUS não cobra. Eu duvido que isso aconteça, que seja assim. Porque atendimento pelo SUS é pelo SUS, tudo lá com a tabela, o SUS paga tudo. Até onde eu sei, assim funciona. Então, olha, tem mais gente falando que cobra. Então, é isso. Como é que vem tanto recurso para o hospital na hora do atendimento? Ou não tem? Quando tem, eu tenho que pagar por insumos, tem que pagar por uma cirurgia lá na frente, tem que pagar por algo que vai ocorrer lá na frente, porque o hospital não cobre tudo. Então, essa cobrança... Primeiro, esse atendimento do senhor Aldo, que veio à tona, e se mais pessoas estiverem assistindo e acompanhando, também passaram por isso, tem de, então, juntar agora e cobrar do hospital que eles apurem essas responsabilidades. Primeiro ponto. O segundo ponto, essa cobrança de insumo feita, já que o secretário está dizendo que não deveria haver essa cobrança, que ela é incorreta, então tem de se apurar o que está acontecendo no hospital e cobrar responsabilidade de quem assim o fez, de quem o cobrou. Porque não é natural de se esperar, uma vez que o insumo seja de forma gratuita pelo SUS, e que depois alguém no hospital venha e cobre por aquele insumo. E agora, como você falou, mais pessoas também têm cobrado. Então, está errado, tem que ter transparência, tem que explicar. E se houver uma má conduta de algum dos técnicos, de alguém do hospital, que seja por responsabilidade e que seja punido com veemência. Porque tirar de um cidadão que está lá gemendo de dor, sendo na cama do hospital, sem condições para o tratamento, e ainda cobrar para que depois alguém fique com esse dinheiro, está errado. Então, que responsabilidades sejam apuradas, que esse caso seja levado a conhecimento do Ministério Público, a conhecimento da ouvidoria do hospital, e que dê uma resposta para a população. Porque não é aceitável e nem tolerável que recurso público seja seja usado para atender uma pessoa e depois alguém recebe de forma como se o atendimento tivesse sido particular. Tá certo. Vamos passar para outro tema, Igor.